Falo ainda sobre a decisão do Fred, volante que é pretendido pelo Galo, Gustavo Scarpa na mira do Santos. Preciso te atualizar sobre reforços no Galo, Alex Telles cada vez mais distante do Botafogo, últimas de mercado, bastidores, finanças. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Fred, volante que teve negociações avançadas com o Galo, deve permanecer por mais uma temporada no Fenerbahçe. Decisão foi tomada em família. E o mais curioso é que na semana passada, Atlético e Fred chegaram a avançar em relação à possibilidade de ele se transferir por agora. Salários, tempos de contrato e luvas mais ou menos encaminhadas. Faltava a parte mais difícil, o Atlético convenceu o Fenerbahçe a liberá-lo com um ano de antecedência. O vínculo do Fred com o clube turco se encerra em junho de 2027. Fred percebeu que teria um desgaste para conseguir uma saída imediata. O Atlético Mineiro não queria compensar financeiramente o Fenerbahçe. E diante desse cenário, de acordo com informações que vêm de BH, a esposa do Fred foi determinante para dizer: amor, vamos trabalhar mais uma temporada na Turquia e depois você fica livre para escolher seu clube. Tudo indica que o Fred será reforço atleticano a partir de julho de 2027. Por lá, 2.300.000 reais por mês de salário. Era exatamente esse o valor que o Atlético pagaria a partir da chegada do atleta. Esse adiamento em uma temporada freia uma negociação super importante. O Galo chegou a separar a camisa 7 do Hulk, que foi jogar no Fluminense, para reservá-la para um jogador formado na base do Atlético, natural de BH e torcedor fanático do Galo. E Gustavo Scarpa está na mira do Santos. Alexandre Matos, que já trabalhou com o meio atacante no Palmeiras, tem feito esforços nos bastidores para que essa negociação aconteça. Vale a lembrança de que o Scarpa faz parte de uma lista de atletas negociáveis no Galo, mas o Atlético quer uma compensação financeira entre 3, 4 ou até 5 milhões de euros, além de exigir que o clube que está o contratando assuma 100% dos seus salários. Hoje o Scarpa fatura na casa de 1.200.000 reais por mês. Santos está se livrando de alguns jogadores extremamente caros, com um salário parecido ao do Scarpa. A grande questão é encontrar esses 3, 4 ou até 5 milhões de euros para convencer o Galo a fazer negócio. No primeiro momento, a tentativa santista se deu por um empréstimo, algo que dificilmente acontecerá. Scarpa, que alternou bons e maus momentos com a camisa atleticana, não entra em campo desde 5 de maio. Ele sofreu uma lesão que acabou até sendo conveniente, porque o impediu de disputar os 13 jogos no Brasileirão que iriam impedi-lo de atuar por um rival. Temporada atual de Gustavo Scarpa, 23 jogos, 2 gols e 5 assistências. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar. O Scarpa caberia no seu time do coração? É reforço interessante ou não? Estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Galo, que quer ainda mais 4 reforços, mesmo depois da chegada de Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, contratado após sair do Istambul Başakşehir. Os alvos do Atlético para metade do ano: um zagueiro canhoto para substituir Júnior Alonso, um primeiro volante, um meia e um ponta. Surgiu nas últimas horas a especulação de que o ponta pode ser Matias Vargas. 29 anos de idade, atua como ponta esquerda e ponta direita e joga no Al Fateh da Arábia Saudita, a temporada passada das mais interessantes. 31 jogos, 10 gols e 5 assistências. Segunda temporada dele no futebol saudita, ele havia sido comprado a custo zero do Shanghai Port. Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do Atlético para entender em que pé estão essas negociações por outros reforços. Estou aguardando a resposta. Assim que tiver qualquer comentário, conto para vocês, beleza? E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alex Sandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato, e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola.
trazer notícias do Galo nesse primeiro tempo. Paulo Azeredo, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola desta terça-feira. Bom, vamos falar do Galo aqui, Cirilo, e agora falar um pouquinho sobre movimentações de mercado, também na segunda parte vamos falar só um pouquinho da base do Atlético, né? Investimento na base, quais são os planos para a base do Atlético dentro daquela série por dentro do Galo. Mas agora, até para justificar a nossa manchete aqui na turma do bate-bola, a apuração nossa aqui da Itatiaia, a situação do meia Igor Gomes. Ô Cirilo, é o seguinte, a gente trouxe a informação aqui com o Cláudio Rezende, inclusive, há cerca de 2 semanas, de que a situação do Igor Gomes é a seguinte: ele não deve permanecer no Atlético, tem contrato até o final do ano, mas o Atlético não pretende renovar esse contrato do Igor Gomes, só que não teve proposta oficial ainda pelo jogador. Até destacamos aqui há cerca de 2 semanas o interesse do Bragantino, né, no futebol do Igor Gomes, mas por enquanto, nesse momento, não chegou nada de forma oficial. Então ele, que não vem tendo tantos minutos mais assim com o Barba, não tem espaço mais nesse time do Atlético, ou pelo menos tem sido assim nos últimos jogos, e também não tem sua situação definida ainda, aguarda por essa proposta, seja do Bragantino ou de uma outra equipe para seguir. E também uma outra apuração nossa aqui da Itatiaia também, em relação à janela, o Atlético já trouxe o Léo Duarte, né? E há uma previsão, e aí se surgir uma oportunidade diferente, é claro que o Atlético vai estudar, de chegada de pelo menos mais 2 ou 3 reforços. Este é o número de reforços que o Atlético deve trazer na janela para se reforçar para o restante da temporada. Então, com a chegada do Léo Duarte, o Galo pode buscar ainda mais 2 ou 3 reforços, e vai depender também da situação de saídas, porque além do Igor Gomes, pode também, quem sabe, pintar alguma outra saída deste elenco atleticano. Então a situação de mercado do Galo, por enquanto, é esta, e eu atualizei aqui a situação do Fred mais cedo no Rádio Esportes, não custa lembrar. A informação também de apuração nossa aqui é de que a situação não está definida, tanto para fechar quanto para não fechar. A situação segue indefinida em relação ao Fred, volante, que hoje pertence ao Fenerbahçe, tem contrato até o meio do ano que vem com a equipe turca. Ela não está definida, segue indefinida, então vamos aguardar, quem sabe, nos próximos dias, nas próximas semanas, um pronunciamento oficial em relação a essa situação, viu, Cirilo? Vamos voltar a falar do Galo, o Azeredo está de volta. Primeiro quero te ouvir, Marques, sobre o que trouxe no primeiro tempo o Azeredo entre as principais notícias. Falamos no bloco anterior, né, quanto ao Wallace no Cruzeiro. E o Igor Gomes no Atlético, hein, Marques? Cara, sumiu total aí na reta final da primeira fase. Parece que não tem proposta, não tem lá muita definição do que será feito. Como é que você enxerga o status do Igor Gomes no Galo nesse momento, hein, Marques? Os indicativos já foram todos dados no primeiro semestre, né? Ou seja, quando o Igor acabou ficando de lado ali nos planos do Barba Domingues, né? Não levava nem para o banco de reservas, né? Para não completar os 13 jogos. Então acho que é um caminho natural. E aí é um problema, porque, poxa, tem que haver composição, porque tem contrato ainda com o Atlético, buscar uma alternativa de mercado, né? Hoje, poxa, um atleta que está desvalorizado, porque quem está vigiando as equipes ou o mercado tá entendendo que é um atleta que pouco jogou e quando jogou não foi tão bem. Então é difícil. Há de se fazer uma composição com todos os atores juntos, né, para achar a melhor saída para todo mundo. O Igor sabe que não vai ficar, o Atlético não quer, que ache um clube interessado para que ele também dê continuidade à sua carreira profissional. Vamos ver qual será o caminho, né, Azeredo? Qual será a definição do Igor Gomes e outros atletas também que o Atlético possa vir a negociar, né, Paulinho? É isso aí, vamos aguardar então essa questão de mercado, mas hoje, da série Por Dentro do Galo, Cirilo, mais uma entrevista importante da parte do Pedro Daniel do Atlético, falando sobre a base. Vamos trazer aqui na turma do bate-bola. Nós vamos falar sobre a base, que é um pilar estratégico fundamental para o futuro do Galo. Como vocês sabem, nós estamos fazendo um investimento de mais de 10 milhões de reais numa nova estrutura lá para a base. Então nós vamos ter uma estrutura de ponta, pensando numa infra importante para o futuro do clube. Nós também alteramos bastante os processos. Então nós temos uma conexão muito clara dentro do departamento de futebol profissional e a base. Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente tinha 15% do elenco vindo da base. Hoje nós já temos 30%. Então, dando mais minutagem, dando um alinhamento mais claro e criando mais oportunidade pensando nos novos talentos que estão vindo. Além disso, como reflexo das ações que nós já tomamos, nós tivemos só nesse semestre 11 convocações em diferentes categorias. O que demonstra claramente que o caminho que nós estamos percorrendo e toda essa construção, ela vai dar resultado em muito breve.
E a gente, de fato, acredita que investir na base é investir no nosso futuro. É isso, Cirilo. O Atlético, então, mais uma vez, frisando que a base é o futuro e que vai investir cada vez mais nas categorias de base. Tem que ser, né, Marques? Tem que ser, Cirilo. Acho que esse é o caminho. Mas eu estava até falando aqui com os colegas que o discurso é sempre muito legal, né? Mas você, de fato, vai valorizar os seus ativos, os garotos, se você der minutagem, cara. Se você não der minuto aos garotos, quem que vai conhecer os meninos da base do Atlético? Cara, o investimento tá ali, os garotos estão ali no dia a dia, já tem gente ali trabalhando junto com o profissional, mas dá minuto pros garotos. Entendeu, Cirilo? Para o negócio andar, senão fica no discurso, cara. O discurso, ele é muito lindo, entendeu? Mas na prática o Atlético precisa se mexer para dar, de fato, a minutagem necessária para esses garotos, para Vitão, para Veneno, para Vitão, Veneno, Pacini, Cauã Soares. Tem uns meninos que estão na seleção brasileira agora. Cara, tem uma leva de bons jogadores. Samuel, entendeu? Vinícius, Riquelme. Riquelme, que está sendo muito bem falado aqui, né? Pelo Brasil afora, né? Porque já está até na seleção brasileira de base. Então é colocar, Cirilo, dá minuto aos garotos. É isso, cara. Eu tô ouvindo você falar, você citou até o Vitão aí. É aquilo, a base é isso, a base é aquilo. Tem jogadores aqui, jogadores ali. O Vitão é bom, não sei o quê. Aí você vai e compra o Vitor Hugo, né? No final do ano. Então, pô, se você contratar o Vitor Hugo, vai tirar o espaço do Vitão? Então não compra o Vitor Hugo, bota o Vitão pra jogar. Porque o máximo que vai acontecer é entregar a mesma coisa. Mas pelo menos é seu, né? Porque você trazer mais um zagueiro, pra ser o terceiro zagueiro, o quarto zagueiro, Poxa. é tirar espaço dos garotos, entendeu? Que você já viu que tem potencial, senão não estaria treinando em cima. Se vai contratar um nota 5, uso da base. O uso da base, se você der uma sorte, você consegue fazer com que ele vire um jogador depois. Tô nessa aí. Penso como você, Olê Marques. Alô, Nath Fiuza! Bom dia pra você, quem tá ligado com a gente no Tiro de Meta desta quarta-feira, chegando com o Atlético, que continua trabalhando em silêncio, Nath, para se reforçar, mas que com certeza, além de Léo Duarte, zagueiro já anunciado, trará mais reforços. E aí, vem a apuração nossa aqui da Itatiaia, como será esta janela? Já falamos em relação à parte financeira. Galo não deve gastar, não deve desembolsar muita grana para contratar, Nath. E a nossa apuração também em relação à janela é que, além do Léo Duarte, o Atlético deve trazer no máximo mais 2 ou 3 reforços. O Atlético não está esperando uma janela recheada de nomes, né, com muitos nomes. Não, serão reforços realmente pontuais e o número de reforços vai depender também do número de saídas que podem acontecer neste elenco atleticano, viu, Nath? E aí tô falando principalmente de uma situação que já trouxemos aqui, mas vale a pena destacar. Igor Gomes, jogador que tem contrato até o final dessa temporada e já sabe que o Atlético não irá fazer uma proposta de renovação. Por isso, facilita a saída do Igor Gomes, o Galo, neste momento. E a nossa apuração também é que até este momento não há nenhuma proposta oficial pelo jogador. Com isso, se não tem proposta pelo Igor Gomes, não tem também saída. E o Atlético aguarda, portanto, esta situação. Eu vou trazer um outro detalhe aqui também sobre o Galo nas categorias de base. Mas antes, para fechar, Pedro Daniel falou sobre a base, né? Naquele último vídeo que ele trouxe recentemente nas redes sociais, investimento alto, e o Atlético pretende sim abrir cada vez mais espaço para os garotos da base no elenco profissional. Com o Galo para o Tiro de Meta, falou o repórter Paulo Azeredo. Abraço, Nath!